Bom, quero pregar um pouquinho a respeito da criação de Deus. Embora eu não goste de pregar essas coisas na igreja, eu gosto de pregar mesmo salvação. Então, eu entendi por bem gravar, né? Para compartilhar com o pessoal aí o que Deus tem me revelado. É justamente aqui no capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: a criação do céu e da terra, e de tudo que nele se contém. Versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. É muito interessante que Deus ele separa os dias da criação. Deus não ia separar os dias da criação se não fosse de uma grande importância. Por que eu estou falando isso? Porque o que Deus criou aqui no primeiro dia, ele não pode voltar a criar no segundo dia. Um dia ele criou o céu e a terra, como ele fala aqui no versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, a partir daqui ele fechou o dia, né? Que ele fala assim: e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, aí no segundo dia, que é o versículo 6, aí ele vai criar nossa expansão, que é a expansão que a gente está aqui, é esse céu. Que aí ele fala assim, no versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas e águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Você percebeu que agora é o segundo dia? E ele fez outra expansão, que é a nossa expansão. Então, no primeiro dia ele fez uma expansão, e no segundo dia ele fez outra expansão. No primeiro dia ele fala que criou os céus e a terra. E depois ele cria outra expansão. Por que dá para saber? Porque ele separa por dias. Se não fosse assim, ele não ia separar. Se ele separou, é para a gente já entender isso. Que o primeiro dia foi uma criação, o segundo dia foi outra criação. Por que eu estou frisando bastante isso? Porque ninguém se deu conta disso. Que é separado por dias. E que uma expansão é uma criação e a outra expansão é outra criação. No primeiro e no segundo dia. Aí eu quero ler aqui agora, no versículo 7. Repetir aqui. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: ajuntam-se as águas debaixo da expansão, debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e os ajuntamentos das águas chamou Deus mares. E viu Deus que era bom. Então, aí agora eu quero... Aqui ele já criou a nossa terra e já separou, né,
a parte seca, né, das águas, dos mares. Mas agora eu quero falar um pouquinho a respeito dessa luz que Deus criou aqui, no versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Para quem não sabe, essa luz que Deus criou aqui no princípio é a luz da face de Jesus Cristo. Não é o sol e não é as estrelas. É a luz da face de Jesus Cristo. Eu sei que tem muita gente que já sabe disso, mas é bom frisar porque eu sei que tem muita gente que também não sabe ainda. E até Paulo diz a respeito dessa luz, aqui em 2 Coríntios 4:6. Eu não deixei nada separado aqui. Eu quero ir lendo conforme eu vou chegando aqui no 2 Coríntios 4:6, que Paulo lá em Coríntios fala a respeito dessa luz. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Né? Então dá para saber que essa luz criada aqui no início é a face de Jesus Cristo. Tá bom. Por isso que ele faz separação das luzes e das trevas. Muita gente faz confusão da luz e da escuridão. Não é escuridão simplesmente. É trevas, é o mal. Embora Deus estava ali criando agora, né, tudo isso, mas já havia trevas, como ele diz aqui no princípio. Né? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Entendeu? Então essas trevas já era o mal. Quando Deus criou a terra, já existia o mal, as trevas. É muito importante falar a respeito dessas coisas também. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito dessa primeira criação dele aqui. No princípio, criou Deus o céu e a terra. É justamente essa que eu vou contar aqui um pouquinho a respeito na formação do Jardim do Éden. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 4, que é a formação do Jardim do Éden. É aqui o Jardim do Éden. Foi aqui o paraíso. Por isso que ele criou primeiro o paraíso. E depois ele veio criar a terra. É bom a gente lembrar que a rotação, o tempo de Deus, não é igual ao nosso tempo. Porque quando Deus ele veio criar a terra, ele já, claro, existia. Então ele não precisava contar pelo nosso relógio. Ele contava pelo relógio dele. 24 horas para nós é um dia, para Deus não. Porque o mundo de Deus é muito maior do que o nosso. Né? Eu não sei como que a gente pode imaginar isso, porque na Bíblia não fala como que é o lugar que ele vive. Mas não é um reloginho de 24 horas, como o da gente aqui, um dia e uma noite. Por isso que lá conta diferente. Então, por isso que ele fala assim. Aí a gente fica por entender. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Se a gente for imaginar o primeiro dia, primeiro tem que ter uma manhã, para depois vir a tarde. Mas ele fala que na Bíblia foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Por isso que não pode contar os dias de Deus pelo nosso tempo aqui, pelo nosso dia. É totalmente diferente. E eu posso te garantir que um dia para ele é como Pedro fala, né?
é como 1000 anos, entendeu? Isso é só um exemplo. Na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe quanto tempo é. Pedro deu só um exemplo, né? Então, deixa eu ler aqui na formação do Jardim do Éden. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aí, logo em seguida do vapor, ele fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui no Jardim do Éden, é diferente a criação desse lugar, do homem desse lugar, e do homem desse lugar aqui, que a gente está. A criação daqui, do homem daqui, Deus criou o homem macho e fêmea, como está escrito aqui. Na criação dos seres viventes. No capítulo 1, versículo 26, que fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes dos mares, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua semelhança, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, quando Deus fez o homem aqui nessa expansão, na nossa expansão, ele fez o homem macho e fêmea. A gente já foi criado homem e mulher. É diferente dessa expansão aqui que ele cria primeiro o homem. E depois da costela do homem, ele cria a mulher. São duas criações distintas. Se você pegar a Bíblia e começar a ler agora, nesse entendimento, você vai ver que uma criação é uma criação e outra criação é outra criação. E começar a perceber essas coisas que Deus tem me revelado. E aí Deus fala assim, no capítulo 2, versículo 18, como Deus criou a mulher, que é esse caso aqui, que ele cria a mulher da costela de Adão. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-te-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. E aqui, no versículo 20, e Adão opôs o nome, não, vamos aqui no 20, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. É muito interessante isso daqui, porque no Jardim do Éden, Deus tirou uma costela de Adão e criou a mulher. Mas na nossa expansão, Deus criou o homem macho e fêmea. Como está aqui também, é aqui no 5, na genealogia de Sete. Este é o livro da geração de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Percebeu? Deus criou o homem macho e fêmea.
Diferente daqui do Jardim do Éden, aonde ele pega uma das costelas de Adão e cria a mulher. Tem outra coisa muito interessante aqui, que Deus fala. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou um nome Adão. Eu sei que tem muita gente que já percebeu. Um nome Adão. Ele criou macho e fêmea e chamou o seu nome Adão. Então ele criou o homem e a mulher e chamou o seu nome Adão. Então Adão não é simplesmente um homem. Adão era uma criação de Deus, tanto macho como fêmea. No dia em que foram criados, no dia que Deus criou o homem e a mulher, ele deu o nome de Adão. E Adão viveu 130 anos. Aqui já vai a genealogia, né? As outras coisas. Tem umas coisas muito interessantes aqui na Bíblia, né? Que é bom a gente ler com bastante cautela para a gente entender. E é a respeito dessas coisas que eu queria ler hoje. Tem muito mais outras coisas aqui que é bom de eu falar. Eu nem ia falar agora, mas Deus tocou no meu coração para falar. Como o vídeo ainda está com 17 minutos, vamos pelo menos uma meia horinha aqui de vídeo, né? Então eu quero falar um pouquinho aqui. Quando Deus ele criou os seres do mar, aqui no versículo 17, capítulo 1 de Gênesis, que Deus fala assim, 17, 18, na verdade versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou os grandes monstros dos mares, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem-nos na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Para quem não percebeu ainda, essa parte aqui que Deus acabou de criar aqui, antes da criação dos seres viventes, que começa aqui no versículo 24, essa criação aqui desses répteis, dessas aves que Deus fala aqui, são essas aves que Deus fala aqui em Apocalipse. De quando Deus vai chamar essas aves do céu, né, para comer a carne dos homens. Não é simplesmente essa ave que a gente conhece aqui. Essas aves que ele criou aqui, essas aves que Deus está falando aqui em Apocalipse. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, e pequenos e grandes. Então, essas aves que Deus fala aqui, no princípio, né, esses répteis, são esses que voam sobre a face dos céus. Tem muitas coisas aqui na Bíblia que é muito curioso, a gente precisa ler, né, com bastante cautela para a gente entender bem o que Deus quer dizer. O que se quer dizer a criação, quer dizer cada
versículo e capítulo que Deus fala aqui. E para isso a gente precisa ler com muita atenção, né? Tem muito mais coisas que eu quero ler aqui, né? Eu sei que vou ter mais oportunidade de ler e de falar, né? E quem quiser, né, me acompanhar, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, Ele tem me revelado. Eu gostaria bastante que os irmãos se atentassem, né? E assim eu venho agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus.